Shalom a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos dando continuidade ao nosso estudo. Hoje estaremos meditando, em 1 Crônicas, capítulo 20, 21, 22 e 23, onde nós vemos, que Davi, aliás, o adversário, aqui diz, Satã, no capítulo 21, versículo 1, então Satã se levantou contra Israel e incitou a Davi a recensear Israel. Então, esse foi um dos pecados, mais terríveis que Davi também cometeu. Foram os dois pecados mais sérios que ele cometeu, que foi o adultério, o homicídio, o adultério com Betseba e o homicídio de Urias, que era o esposo de Betseba. E depois este pecado aqui, que foi a contagem, o recenseamento. Então, o adversário, ele incitou esse pecado a Davi, e ele quis contar o exército de Israel, quis contar quantos homens que ele tinha. E isso é muito sério, porque isso demonstrou ali uma vontade de poder, de ter assim, nossa, tá vendo? Olha quantos que eu tenho no meu exército, olha quantos homens que eu tenho. E Deus não se agrada disso, Deus não se agradou disso. E ali Deus usou, a Gade, que foi um profeta, que também foi muito importante na vida de Davi, não foi Natã dessa vez, e falou assim, olha, Deus não gostou do que você fez, e ele manda te falar para você escolher. Você tem 3 coisas que você pode escolher o que você quer que aconteça, Uma, que aqui diz no capítulo 21, 3 coisas te ofereço e escolhe uma delas. E escolhe o que quiseres, ou 3 anos de fome, ou seres por 3 meses consumido diante dos adversários, enquanto a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Eterno e a peste corram na terra, e o anjo do Eterno façam destruição por todos os limites de Israel. E Davi falou, eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. Então Davi, ele escolheu a última alternativa, que seria a espada do Senhor, a peste que Deus fosse enviar. E ali Deus enviou a peste, e já havia morrido mais de 70 mil homens com essa peste. E Deus se arrependeu e falou com aquele anjo da destruição, eu não quero mais que você destrua. E ali Davi, ele viu o anjo do Eterno, ele viu aquele anjo, E ali eles estavam todos cobertos de pano de saco, vestidos em oração e jejum. E Davi quis fazer, um sacrifício ao Senhor. E ele foi até a eira de Ornã. E ele falou assim, olha, eu vou fazer um sacrifício aqui. Ele fez, e aí ele quis comprar aquela terra, E Ornã falou, não, eu vou dar essa terra, porque ali Deus cessou naquela praga. Ele falou, não, mas eu preciso comprar. Eu tenho que comprar essa terra. E ali Davi comprou aquela terra por 600 ciclos de ouro. E hoje nós sabemos que esse lugar que ele comprou, é o lugar onde foi construído o Templo de Salomão. Então aqui a gente vê que os 2 pecados de Davi que não agradaram a Deus, Deus teve misericórdia de Davi, Deus amava tanto a Davi que Deus transformou esses pecados dele em bênção, Porque o pecado do adultério, depois que ele perdeu aquele filho do adultério, Deus deu Salomão para ele, que foi um grande homem de Deus, que foi um homem sábio, que foi Salomão que construiu, o templo, a casa de Deus. Então, depois também aqui nessa situação desse pecado aqui da contagem, ele teve, Deus abençoou que através dessa praga que aconteceu ali, de todo esse pecado que ele cometeu e que teve a consequência, ele comprou o lugar, Ele conseguiu comprar o lugar aonde haveria de construir a casa de Deus, o templo de Deus. Então Deus também transformou essa maldição em bênção. Mas isso não nos dá direito de acharmos que nós podemos pecar e que Deus depois vai transformar em bênção, não. Deus não agrada do pecado, Ele não agrada da transgressão daquilo que Ele tem para nós. Ele não quer que a gente caia no pecado, Ele não quer que a gente transgrida a palavra dEle, Mas aqui aconteceu essas 2 situações, Deus tinha um amor muito especial por Davi. Era algo muito especial e Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, nós não podemos comparar nós com Davi, não que ele seja melhor do que nós, ou seja, pior, mas nós temos que entender que não é da vontade de Deus que a gente peque, porque todo pecado tem a sua consequência, e talvez nem sempre vai acontecer isso que aconteceu com Davi,
Então a gente não tem margem, nós não temos o direito, né, de achar que podemos pecar, que podemos viver a nossa vida da forma que a gente quer, que podemos fazer o que a gente quer, que a gente pensa assim, ah, mas eu quero ser feliz, eu vou ser feliz e pronto, isso é que importa. Nós podemos sim ser felizes, mas seremos felizes verdadeiramente se nós estivermos andando mediante a palavra de Deus. Aí com certeza nós teremos uma felicidade verdadeira e duradoura, e não uma felicidade passageira e muitas das vezes falsa, né? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus.